Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Tio Spook aqui novamente para continuarmos mais uma segunda-feira de aprendizado, de conhecimento, de sabedoria, de diversão, por que não, trazendo ou respondendo aos scribes dúvidas sobre os vídeos publicados no canal e não questões pessoais, por favor, ok? Não me mandem coisas de, Tio Spook, o que aconteceu comigo na noite de 1978? Eu não sei, eu não sou vidente. Ok, gente, as pessoas têm que separar as coisas, mas o brasileiro ele tem o costume de ser o que nós chamamos de scalper, né? Sempre querer tirar uma lasquinha. O Tio Spook, olha a minha foto aqui e diz o que eu tenho. Sei lá, chatice, porque está incomodando os outros. Então, assim, a gente realmente não trabalha com vidência para adivinhar o que acontece na casa das pessoas. A clarividência é a habilidade de ver através de alguma coisa ou algo. Então, eu preciso ver através de fotos e imagens. E, obviamente, nosso serviço é cobrado. Então, tem gente que não mensura esforços e sai lá passando um monte de coisa, um monte de e-mail e tudo mais. Olha aí, depois você me fala. Tem gente que faz isso. Mas vamos lá. A gente ainda está aqui no período de mudança, na data que eu estou gravando este vídeo. Então, ainda não temos os rebatedores de áudio aqui, né? As madeiras, as almofadinhas que servem para absorver o áudio. Criaram um efeito acústico muito bom, a janela anti-ruído ainda não foi instalada, mas logo logo isso deve ser colocado. Enquanto isso, estou adiantando os vídeos, trazendo a vocês mais rapidamente esse conteúdo e também estamos sem internet. Então foram perguntas que eu consegui salvar na época para que a gente possa ou pudesse já trazer um conteúdo mais rápido a vocês, né? É complicado esse estágio de mudança, mas vamos lá, vamos trazer a vocês então elucidações. Gabriele Lauria. Gabriele Lauria. Olá, Tio Spook. Eu sou inscrita no seu canal há algum tempo e gostaria de saber mais sobre suas habilidades. Você cozinha, você faz corte e costura, você que mais faz? Faz barra de calça, de saia, você consegue pular corda assoviando, sei lá. Você pula corda assoviando, é fogo, hein? Chupando cana, assoviando e pulando corda. Não é mesmo? Você consegue tocar guitarra de cabeça para baixo, sei lá, as habilidades assim, sabe? Eu já vi vários vídeos sobre você comentando sua trajetória, sobre clarividência, enfim. Minha dúvida é, qualquer pessoa pode desenvolver essas habilidades? Se sim, como eu devo começar e onde devo procurar? Obrigado desde já. A gente já falou disso no canal, tá? Se possível, gostaria de saber quanto é a limpeza de casas. Todas as informações sobre o procedimento de limpeza de casas é somente, única, exclusivamente no e-mail limpezadecasas@gmail.com, tá? Porque cada caso ele é analisado, ok? Tem gente que fala, eu quero uma limpeza de casa, legal. Quanto tem a sua casa? Eu tenho 5 andares de casa. Porra, meu, peraí, né? É sério, tem gente que tem mesmo, cara. Tem gente que tem 3 andares de casa. Aí, obviamente, o valor é diferente, né? Então, assim, todas as informações devem ser naquele e-mail. Mas vamos lá. A gente já elucidou esses pontos aqui, mas eu vou voltar a falar. Toda e qualquer habilidade desenvolvida é justamente mediante as práticas das religiões. Então, vamos entender. Durante muito tempo, muitas religiões, como o hinduísmo e o budismo, se aperfeiçoaram para o desenvolvimento do eu, das consciências, das percepções sensoriais, do desenvolvimento cada vez maior e melhor dessas habilidades e capacidades do indivíduo dentro do que eles consideram como o mundo espiritual ou espiritualidade. Não tem nada a ver com o espiritismo, as pessoas elas ficam somente nessa caixinha do que a gente tem aqui, não olham para o Oriente, que é o berço de tudo, onde tudo se originou. Quando a gente olha para o Oriente e se depara com esses conhecimentos, você fala, porra, mas espera aí, as crianças de 5 anos aqui têm mais habilidades que eu com 60 anos? Tem. Que eles nascem sobre essa religião e eles já desenvolvem essas habilidades, resgatando isso até mesmo de vidas passadas, coisas que nós aqui ainda estamos presos à matéria. Eles estão desenvolvendo as habilidades cada vez maiores.
E somente dentro do budismo Vajrayana e do hinduísmo é que nós teremos acesso a essas informações, ok? Então eu sinto muito. No espiritismo, não. No espiritismo você não vai desenvolver nada disso. Nada. A clarividência, ela é documentada dentro dessas religiões. Eu tenho livros muito antigos sobre clarividência de grandes professores hindus, tá? Do século II, do século III, que trazem essas informações. Então, assim, não adianta querer brigar dizendo, mas aqui não tem nada, nada. O Brasil realmente, a única cultura que nós tínhamos era os indígenas e mais nada. Quando você vai para o Oriente, você tem uma abertura muito maior de todos os povos antigos que trazem esse desenvolvimento espiritual extremamente aberto e evoluído, tá? Os povos pré-védicos, os hindus, até mesmo os egípcios. Então você tem um desenvolvimento muito grande. Então, se você quer aprender sobre isso, torna-se uma praticante budista ou hinduísta e terá sim que abrir mão das suas crenças, terá sim que abrir mão do seu catolicismo, do seu cristianismo, sei lá qual for a sua crença. Você vai ter que abrir mão mesmo. A gente não vive num yakisoba espiritual onde as pessoas juntam tudo num potinho e falam, eu vou guardar para depois. Não, não existe. Ou você é alguma coisa ou você não é nada. Tá? E tome muito cuidado com pessoas que falam que eu trouxe isso do além, foi o além que me passou, foi um grande mestre ascenso que me passou. Não, isso aí é devaneios. Esses ensinamentos eles são passados por professores, instrutores, lamas, gurus, tulcos, por pessoas reais de carne e osso, ok? Então você chega lá num templo budista ou num templo hindu e você vai ter acesso a uma pessoa real que está lá e que possui essa bagagem. Eles irão realmente lhe educar passo a passo para o desenvolvimento. E outra, não existe uma prática Nissin Myojo, que 3 minutos você já está vendo coisa. Isso não existe. O desenvolvimento, ele ocorre durante muitos e muitos anos de práticas. E você vai ter que praticar dentro de casa sim, ok? É uma obrigatoriedade você poder desenvolver essas coisas cada vez mais dentro da onde você mora. Então você vai ter sim que se entregar de corpo, de alma, de mente a essas religiões, tá? Então o desenvolvimento pode levar 5, 10, 15, 20 anos ou até mesmo uma vida inteira. A preparação, muitas vezes, Gabriele, não é para essa vida, é para a próxima. Então a bagagem é para a próxima e próxima vida, tá? Gabriel França, que não é do Brasil, é da França. Olá, sou Spock. Me chamo Gabriel Barbosa e sou de Belo Horizonte, então não é francês. Gostaria de dizer que admiro muito o seu trabalho e tenho uma imensa gratidão por todo o conhecimento passado pelo Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Bom, a minha pergunta é a seguinte. Em alguns vídeos o senhor havia comentado que já sabe a data da sua morte. Gostaria de saber se tudo na vida de uma pessoa já está escrita desde a infância. Cada pequeno detalhe na vida dela foi calculado. Se não, porque apenas a data de sua morte foi escrita. Caso já tenha respondido essa pergunta, peço desculpas. Sabe, Gabriel, eu vou te falar o meu ponto de vista sobre isso, porque, novamente, a data, ela não é tão precisa assim. E eu vou explicar para vocês. Eu tenho o ano da minha morte, mas não o dia exato da minha morte. Eu sei o ano que eu vou morrer. O que acontece? Algumas pessoas, elas são cartinhas carimbadas dentro da espiritualidade. Hoje eu vivo para e pela espiritualidade. Então, além do canal, nós temos os tratamentos, os atendimentos, estou fazendo minhas pós-graduações dentro da área da saúde para poder aplicar a minha espiritualidade junto à ciência hoje daqui. Ok? Porque a ciência do Oriente eu já tenho permissão para poder atender. Se eu for para a Tailândia, eu já atendo em hospital lá. Se eu for para a China, eu já atendo em hospital lá. Se eu for para o Japão, eu já atendo ao hospital lá. Então, assim, aqui é que a situação é um pouco mais complicada, exatamente pelo Ministério da Saúde, por certas diretrizes que são colocadas. Embora as coisas estão ficando mais flexíveis com a introdução das práticas as práticas integrativas complementares, tá? Mas tudo bem.
Desde pequeno eu já sabia mais ou menos a proximidade da data da minha morte. E foi muito curioso porque eu conversei com pessoas que eram instrutores que estavam me auxiliando naquela época, pessoas reais, porque quando a gente fala instrutores, né, todo mundo já remete a, não, é porque é gente do outro planeta, é mestre ascenso, é não sei o quê. Não, não é nada disso. São pessoas reais. Então, quando eu tive acesso às pessoas reais, eu lembro de ter comentado a data da minha morte. A professora, né, no caso, era uma instrutora espiritual que eu tinha, instrutora de espiritualidade, né? Ela olhou para minha cara e falou exatamente na data, no ano, perdão, que o nosso mestre acabou falecendo. Era uma enorme coincidência. Era para eu ter morrido, pelo visto, por Covid, quando eu fiquei internado no hospital. Eu não morri. Os médicos já tinham falado sobre o atestado de óbito, já tinham falado com a minha família, já tinham falado que eu não ia voltar. Eu voltei. Então, assim, claramente, se eu pular aqui da janela, eu vou morrer. Ou eu vou ficar aleijado, tetraplégico, ou o que for. Mas se eu tomar um tiro, provavelmente eu vou morrer. Mas esse tipo de enfermidade não conseguiu me levar. Eu tenho a data, mais ou menos, do que realmente, a data certa do quando realmente eu vou ser levado. Isso me deixa chateado? Não. Isso me deixa triste? Não. Isso me deixa apreensivo? Não. Não me deixa. Não vou nem pegar dívida com o banco para comprar uma Ferrari. Não tem essa, né? Então, assim, eu não tenho. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, obviamente, quando eu falo isso para vocês, porque cada caso é um caso. Vocês não vão estar ali também suscetíveis a esse tipo de coisa. Ou seja, eu vou saber a data da minha morte. Ai, meu Deus, eu vou procurar quando eu vou morrer. Não, 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 não. Isso foi uma coisa minha de vidas passadas que aconteceu um enlightening nesta vida, entendeu? Então, assim, cada caso é um caso. Não se apeguem a isso. Não se apeguem a essa questão de o que vai acontecer com vocês, tá bom? Vivam a vida, divirtam-se, continue cuidando cada vez mais de vocês, da sua família, das suas coisas, vão aprender, vão desenvolver, vão gerar coisas legais para vocês, tá? Eu não acredito que as coisas também são escritas, ok? Vamos lá. Eu não acredito no destino, porque o futuro ele não existe. O que existe é o aqui e agora. A gente está vivendo o presente com um gap de desvio padrão de alguns segundos. Ou seja, o futuro, na verdade, é o presente que vai sendo elaborado. Então, tudo na vida é uma questão de sincronidade, tudo na vida é uma questão de combinação de N fatores que vão predeterminando um futuro. Eu, por exemplo, várias vezes, eu já parei e olhei para uma cena e falei, cara, vai acontecer alguma coisa comigo agora. Porque você sabe, você tem essa percepção de que vai acontecer algo agora. E você para e fica olhando, aguardando. Alguma coisa pode acontecer e outra não. Mas de fato acontece. É como se fosse os 5 segundos de déjà vu que você para e fala, eu já vi essa cena, eu sei o que vai acontecer. Obviamente, isso é uma coisa muito rara entre as pessoas, mas eu não me importo com isso, eu também nem me vanglorio disso, porque é uma coisa que para mim tanto faz como tanto fez. A questão legal é mudar esses 5 segundos de desvio padrão que se dá a proximidade de um futuro por meio da combinação de vários fatores do presente, do aqui e agora, tá? Mas isso é uma coisa muito complicada, mais complexa para entender. Talvez as escolas filosóficas antigas do budismo consiga trazer esse tipo de conceito ou conteúdo para poder elucidar o que realmente é o conceito de futuro, passado, presente, o que é esse presente do aqui e agora, coisas desse tipo. Eu nunca fui atrás porque para mim não me importa, a gente vai costurando o presente e girando o futuro. É assim, tá bom? Vamos lá. Raquel Gomes, que fez uma pergunta gigantesca. Tenho 2 perguntas gigantescas aqui. Raquel Gomes. Boa noite, tio Spruckels. Sou recente inscrita em seu canal e já assisti vários vídeos seus. Eu gosto de todos eles. Amo estudar e aprender sobre o mundo espiritual.
Hoje assisti um dos seus vídeos de 2 anos atrás, Análise Espiritual, Jovens Médiuns, parte 1, parte 2. E vi que é possível saber de pessoas desaparecidas. É possível saber de pessoas desaparecidas? E me veio na memória as sessões de terapia que participo. No fim do segundo vídeo você fala sobre a importância da psicologia na orientação de pessoas médiums. Eu tenho que lembrar sobre esse vídeo. Crianças médiums, esses, né? É possível saber pessoas desaparecidas? Não, vamos lá, gente. A única coisa que realmente vai encontrar uma pessoa desaparecida chama-se polícia, ok? Investigação policial. Então, Raquel, eu não sei se você entendeu o que eu passei no vídeo, mas assim, nenhum médium, nenhum sensitivo tem que buscar pessoas desaparecidas. Isto é uma obrigatoriedade da polícia investigativa de ir atrás e saber o que aconteceu com essas pessoas. Nos Estados Unidos, que é um lugar onde tem uma cultura diferente, detetives particulares contratam médiums sensitivos locais na verdade, né, para poder localizar pessoas desaparecidas. Porque é algo mais cultural deles utilizarem esse tipo de gente. E essas pessoas agem sem compromisso, ou seja, se errou, errou, se achou, beleza, entendeu? É assim, aqui no Brasil, se qualquer pessoa que é considerada como médium sensitivo, que age dessa maneira, indo atrás de pessoas desaparecidas, pode ser colocado até mesmo como culpado ou até a pessoa que fez o desaparecimento. A polícia aqui é muito incisiva, ninguém pode atrapalhar a investigação policial, ninguém. Então, médiuns que se predispõem a ajudar a polícia são potenciais, vamos dizer assim, pessoas que fizeram a ação, ok? Você entendeu? Então não se pode, é uma questão cultural. Então não existem médiuns que procuram pessoas desaparecidas no Brasil, porque a polícia não permite e não se pode fazer esse tipo de coisa. Bom, eu faço terapia integrativa junto com a psicoterapia tradicional e uma das técnicas que é usada na clínica é a constelação familiar, onde a pessoa escolhe um problema para ser constelado e assim buscar dentro do sistema familiar ver a causa do problema. Então é escolhido pessoas presentes na sessão para fazer um papel. Você não colocou uma vírgula, não tem uma pausa no seu texto. Pessoas presentes para fazer uma sessão, um papel na vida dela e sem saber qual é o familiar, interpretamos os sentimentos das pessoas que já vimos, então movimentamos com os demais personagens na sala para saber a convivência e tudo mais. Até acharmos a origem do problema escolhido e assim a terapeuta tratar... Tá bom. Primeira coisa que as pessoas têm que entender é psicoterapia tradicional. Eu lembro, teve um ignorante que veio falar merda pra mim com relação à psicoterapia. Qualquer pessoa instruída entre em contato com o Conselho Regional de Psicologia. Prezados, me expliquem sobre psicanálise e psicoterapia. Pela lei, não existe nada que impeça uma pessoa de ter um curso livre de psicanálise ou psicoterapia. A psicoterapia é liberada para pessoas que têm uma devida instrução, ou seja, uma escolaridade, para poder praticar a psicoterapia. Ela é uma atividade desvinculada da psicologia e da psiquiatria. Eu tenho um e-mail que eu mandei para o Conselho Regional de Psicologia, me apresentei ao Conselho Regional de Psicologia e expliquei o que eu faço. Eles falaram, você tem total liberdade de trabalhar com a psicoterapia. A psicoterapia que eu trabalho é uma psicoterapia alternativa, ela não tem o modus operandi de uma psicoterapia convencional ou tradicional. Ela é uma psicoterapia utilizada no Oriente com a ideia de tirar dentro dos pontos de energia todo o processo de vícios, traumas, fobias e medos que o indivíduo tem. Então, tem que falar lá pro Bafo de Bode e a Cleomar desdentada que a psicoterapia ela é liberada para a sua prática, idem para a psicanálise. A única coisa que tem restrição é a psicologia e a psiquiatria. Existe um processo movido por psicólogos junto ao Senado, no qual querem restringir a psicanálise e a psicoterapia, ou seja, limitar somente a aplicabilidade junto à psicologia, aos psicólogos ou os psiquiatras.
só que ainda não foi aceita, acho que nem foi votada ainda, tá? Então, assim, tem certas restrições, esse tipo de coisa. Mas, por enquanto, ela é liberada ao público. Então, assim, sinto muito bafo de bode, Cleomar desdentada, mas vocês estão errados, ok? Falta muito bom senso de simplesmente saber procurar na fonte. É só mandar um e-mail e perguntar. Juro, como é difícil, né? Tem pessoas que preferem destruir a imagem pública de uma pessoa sem saber o que está falando. Constelação familiar, eu não gosto. Eu, particularmente, Rodrigo, não gosto de constelação familiar. Porém, obviamente, desmereço os profissionais, uma vez que eu não conheço todos os profissionais que trabalham de constelação familiar. Mas eu, Rodrigo, eu já conheci alguns profissionais, já vi a aplicabilidade disso, mas eu não... é um processo cansativo e que pode não dar muito certo, tá? Então, eu não gosto. Porém, eu não tenho o direito de impedir ir e vir das pessoas. Vão, experimentem, tentem e façam. Eu, Rodrigo, não gosto, tá? É meu. Acreditamos também que as pessoas que vão assistir e participar sempre são interligadas em algo. Já participei de uma sessão e mesmo sem saber que eu interpretava, pude sentir todos os sentimentos da pessoa. Isso daí não tem a ver com constelação familiar. Sentir os sentimentos da pessoa, isso tem a ver com outros fatores. São todos psicológicos. Quando você vai no cinema assistir um drama, você chora junto, você se emociona. Você não fica sem sentir emoção. Você vai assistir uma comédia, você não vai ficar sem rir. Ah, não, eu não me conecto às pessoas, não me interligo. Ok, estão rindo, eu não vou rir. Você participa, sabe? E isso tem um outro nome, tá? Não é uma questão da constelação familiar por si só. Gostaria de saber sua opinião sobre o assunto e se realmente conseguimos sentir esses sentimentos de pessoas em vida e até que elas faleceram e, de certa forma, quem consegue sentir podem ser pessoas médiums. Putz, Raquel, seu texto é muito difícil de interpretar. Médium são somente pessoas que trabalham em centros espíritas. Por isso que eu falo para as pessoas assistirem o Spook Responde, mas parece que as pessoas não assistem. Vamos lá. O que são médiums? São pessoas que desenvolveram habilidades e capacidades dentro de uma escolaridade voltada ao centro espírita para formar pessoas para atender a comunidade que está inserido, ok? Até então, as pessoas podem nascer com uma pequena sensibilidade. Elas são sensíveis a algo, tornam-se perceptível a algo que acontece em seu redor. Beleza. Essas percepções ao seu redor te geram uma pessoa com maior sensibilidade. Ponto, acabou. A pessoa pode ou não desenvolver essa sensibilidade, ela pode nascer assim, ok? Com o passar do tempo, a pessoa pode chegar e falar, não, eu preciso desenvolver isso, né? Aí você vai até um centro espírita, seja qual for, seja o Mesa Branca, né, o famoso kardecista, ou mesmo de Umbanda, Quimbanda e Candomblé, você chega lá e fala, eu gostaria de desenvolver a minha sensibilidade para poder auxiliá-los. Aí você vai fazer o quê? Uma escolinha, que pode levar 5, 10 anos de aulas, tá? Eu conheço um cara que está lá 10 anos no centro espírita tendo aula. Todo sábado ou todo domingo o cara vai lá e assiste a aula para desenvolver essas habilidades, capacidades dentro do princípio da sensibilidade. E aí sim ele se torna um médium para atuar dentro daquela casa. Fora, a pessoa não pode atuar. Os centros espíritas limitam essas habilidades e capacidades das pessoas para atuar dentro de seus centros. Por quê? Porque eles são assistidos por alguém maior. Ou seja, você tem o dirigente de um centro espírita que está vendo o que está acontecendo, se você está incorporando ou não, se você está realizando o passe magnético de maneira correta, se você está fazendo o processo de desobsessão de maneira correta. E se algo sair do controle ou acontecer algo errado, você está dentro de um lugar que as pessoas estão aptas a auxiliá-lo. Se você faz isso dentro de casa, você não está seguro, porque o seu nível de escolaridade dentro do processo de se tornar um médium é pequeno e é baixo. Quando a pessoa realmente vai aprender outras coisas na vida, ou seja, eu saio de um centro espírita e quero desenvolver a minha habilidade e capacidade por uma clarividência, clareaudiência,
a vidência e outras coisas, você sai de um contexto de uma doutrina para um contexto de uma religião. Aí eu vou aprender com os grandes mestres do hinduísmo, do budismo, outros mestres do Oriente que possam eventualmente desenvolver cada vez mais essas habilidades. E você deixa de ser médium. Porque, novamente, ele é um título que é dado a uma pessoa para atuar dentro de centros espíritas. Você não vai carregar a sua bagagem de mediunidade para o hinduísmo, porque o cara não sabe que porra é essa. Você vai chegar para um hindu falando, não, eu sou médium. O hindu vai falar, desculpa, eu não sou médium. O que é médium? Não faz parte da cultura do cara. É loucura, entendeu? Vou chegar para um lama que está vindo lá das Filipinas, né? Um lama, não, um monge que vem das Filipinas, ou mesmo um lama que está vindo do Tibete, chegar e falar, não, eu sou médium. Ele vai falar, what the hell? O que é médium? Eu não sei. Não faz diferença pra gente. Entendeu? De novo, eu acho complicado as pessoas misturarem as coisas, eu acho muito complicado as pessoas fazerem essa confusão. A gente sempre está aqui educando e ensinando para vocês entenderem as diferenças, mas sempre vem alguém e bate nessa tecla. Eu sou médium. Legal, aonde você... Qual é o centro espírita que você atua? Você atua em centro espírita? Não, mas eu tenho só 13 anos. Você não é nada, cara. Você é uma criança que acha que sabe que tem alguma coisa e não tem nada. Sabe? De novo, é que nem o cara comprar aquele jogo da Grow, que era aquele da operação, sabe? Que você faz a cirurgia e se você esbarrar o bisturi, você toma um choque. Aí o cara vai lá, o cara não erra uma. Ele fala, não, porque eu sou um cirurgião. Aí, mas que faculdade? Da Grow. Que Grow? Grow que faz brinquedos. Eu não erro uma, naquele do bonequinho que dá choque. Eu não erro uma. Então eu sou um cirurgião dentro do princípio da faculdade Grow. Cara, eu lembro uma vez que a gente, procurando na internet coisas, né, desse tipo de pseudo-faculdades, porque tem institutos sérios que são registrados pelo MEC, e tem outros institutos que não fazem porcaria nenhuma, simplesmente são cursos livres, né? E aí eu lembro conversando com os amigos sobre isso, a gente achou uma universidade de curso livre, sei lá onde era, em Miami, Flórida, e o nome era quase Hogwarts, juro pra vocês. Porra, era um negócio tão falso, tão falso. O cara, ele ensinava curso de balística junto com amarração amorosa e voodoo. Eu falei, caraca, quer dizer, se o cara faz o voodoo, se deu errado, o cara já sabe balística, não é mesmo? E tem gente que faz esse curso. Pô, é muito bom. Muito bom. Curso de balística e voodoo. Errou a agulhinha, tome-lhe tiro. Ai, meu Deus do céu. Ai, vamos lá, vai. Vitória Finzi. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem com você? Estamos aqui, né? Estamos aqui, esperando as coisas chegar. Eu sou nova no seu canal e eu descobri quando disse para a amiga que me perguntou se eu teria medo de um vídeo e me mandou o seu vídeo reagindo aos reis do clone, né? O ritual dos reis do clone. Eu não conhecia nenhum dos dois, para ser sincera, e eu fiquei 100% incomodado o vídeo inteiro. Sério, não tem nada demais lá. No dia quando fui dormir, não parava de ouvir estalos no meu quarto e sentir estar sendo observada, e com os meus 22 anos, depois de, sei lá, 15 anos que não ia dormir com os meus pais, eu fui. Aí você faz aquele xixi na cama delicioso, né? Achei muito engraçado, pois meus pais são espíritas e eles concordaram comigo que a casa estava muito barulhenta e que no dia seguinte iríamos orar e fazer essas coisas. Até então, eu sempre tentei viver minha vida como ateia. Via os evangélicos doutrinados e não pensava por si só o pior da Igreja Católica, tudo como atraso para aqueles que acreditavam nela. Eu, de fato, tinha perdido a minha fé durante muito tempo, por mais que meus pais sempre insistissem comigo que eu deveria exercê-la. Mas eu estou fugindo do que eu vim te perguntar. Só achei que você daria uma risada da criança com medo de fantasmas com 22 anos. Meu,
Tem marmanjo de 50 anos de idade, quando você fala de fantasma, o cara gela, o cara chora, o cara faz xixi na calça. É sério. São medos, cara. Tem gente que tem medo de tubarão, tem gente que tem medo de abelha, tem gente que tem medo de dentista e tem gente que tem medo de espírito. Eu não sei se já te fizeram essa pergunta, eu estou começando a maratonar os vídeos de resposta aos inscritos, ok? Mas essa dúvida já vem me assombrando há um tempo e eu criei coragem para vir aqui saber. A pergunta é, quando você começa a trabalhar em você, começa a ter a percepção plena da realidade, estar no agora, a se policiar, a ser sincera, autêntica com você mesmo, eu acho que você começa a mudar a frequência de energia que você se encontra, certo? Não entendi nada. Quando você começa a trabalhar em você, começa a ter a percepção plena da realidade, estar no agora, se policiar, a ser sincera e autêntica com você mesma, eu acho que você começa a mudar a frequência de energia que você se encontra, certo? E nisso você consegue se livrar de um obsessor sozinha. Não é assim que funciona. Não é. Não, de novo, tá? As pessoas misturam. Vamos lá. As percepções do aqui e agora, as percepções da vida, elas são como se fosse uma linha. Então você tem uma percepção sobre a vida. Você entende certas coisas. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava numa sala de aula com os monges das Filipinas e um deles pegou uma lata de refrigerante e botou na minha mesa e falou, descreva o mecanismo. E aí você tem que descrever o que você está vendo. Só que você tem que descrever o produto também. Então você vai descrever como uma lata é. A composição do alumínio, a questão do mecanismo de abrir a lata, ou que tipo de substância encontra-se lá dentro, entender como a coisa funciona e entender o para quê daquela coisa, ok? Isso é uma percepção inicial. Quando você vai comprar um telefone celular, por exemplo, você vai ver as necessidades que você precisa. Quais são as necessidades que você precisa hoje para um telefone celular? Que ele funcione. Primeiro, que ele ligue. Para quê? Para que você possa, em estado de emergência, utilizar aquele telefone. Carro quebrou, você liga. Você viu alguma coisa ruim acontecendo, você liga para a polícia. Coisas desse tipo. Mas hoje os telefones eles estão avançando numa magnitude tão assustadora que ele deixa de ter uma função básica para ter algo que torna-se um status, torna-se uma necessidade além do que você precisa. Eu vou dar um exemplo. Durante muitos anos, eu usei um iPhone 5. Por quê? Porque eu estudo música. Então, a Apple tem os melhores produtos e os melhores aplicativos de música, tá? Sempre gostei muito dos aplicativos da Apple, então me fiz muito uso. Eu tenho um tablet aqui, tá? Que eu uso, tá aqui em cima da mesa. Eu gosto bastante do tablet porque eu tenho centenas de aplicativos de música que eu comprei. E são aplicativos que eu estudo música, tá? Eu tenho um MacBook Pro que eu comprei em 2011, a versão dele, 2011, 10 anos atrás, tá? Funciona maravilhosamente bem para aquilo que eu preciso. Então, tem uma função. Por quê? Porque é uma empresa que é dedicada a estudos de música e os aplicativos dela são muito melhores do que utilizados por outras empresas, criados por outras empresas. Tem um porquê, tá? Não é porque é Apple, mas porque atende às minhas necessidades do que eu preciso. A questão do telefone, ele passa a vender um status e aí você vai ver o preço, é uma fortuna, porque o status do telefone fala mais alto. O Mac eu comprei usado, eu paguei muito barato na época, mas muito, muito barato, tá? Menos de R$2.000 eu comprei esse MacBook Pro. Esse tablet, mesma coisa, eu comprei usado, tá? Então eu fico sempre procurando produtos que eu considero valor justo dentro das necessidades. Tem milhões de produtos que eu gostaria de comprar. Eu não compro por quê? Porque eu sei que não atingiu um valor justo à minha necessidade. Por que eu estou falando isso? Porque isso é um estágio de percepção dentro de tudo aquilo que te rodeia. Quando você entende o mecanismo das coisas, o valor das coisas, a necessidade real para aquilo que você precisa, você faz um processo de percepção.
Não é uma necessidade de uma percepção espiritual, mas é uma necessidade de percepção de tudo aquilo que te rodeia. Você quer um carro? Quero, mas você quer um carro que primeiro ande, que esteja em condições boas, que não esteja com o pneu careca, que realmente toda a parte mecânica esteja funcionando, a parte hidráulica do carro esteja ok, entendeu? Então você vai montando as necessidades para depois chegar naquilo que te gera o conforto, te gera o plus. As pessoas começam pela questão do vislumbre externo para depois ver que o carro está uma porcaria internamente. Então essas percepções é que a gente tem que ter. É isso que já começa o desenvolvimento daquilo que nós chamamos da percepção do que nos rodeia, tá bom? Outra, mudar a frequência não faz o obsessor sair do seu lado. Não, senhora. Ok? Os obsessores, espíritos, eles têm total liberdade de trafegar em qualquer ambiente por aqui. Qualquer. Entra e sai. O que vai fazer ele se conectar a você pode ser raiva, ódio, inveja, ganância, pode ser luxúria, pode ser cigarro, pode ser álcool, pode ser prostituição, pode ser qualquer coisa. Tudo aquilo que gerou prazer a um indivíduo em vida vai fazer com que ele se conecte a você. Quer dizer, eu não vou fumar agora. Por quê? Porque tem um obsessor passando, vai que ele percebe. Não, querido, não é assim. Ele sabe exatamente os seus pontos fracos, ele consegue ver o seu corpo de energia, ele consegue ver seus vícios e ele vai se aproximar e se conectar a você. Ponto, acabou. Não é mudar a frequência. Existem processos de retirada de energia que as escolas do Oriente ensinam, mas é um processo que você vai ficar 1 hora fritando dentro do quarto para purificar todos os seus corpos de energia. Você tem 1 hora do dia para fazer isso? Duvido. As pessoas não têm 1 hora do dia para parar para respirar. O nosso dia é tão corrido que a gente só para respirar quando anoitece e você fala, porra, eu preciso ir para casa. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, Vitória, porque são conceitos errados. Não existe esse conceito de, quer dizer, eu vou mudar a minha vibração, o obsessor vai olhar para mim e falar, você está vibrando diferente, não vou ficar com você. Não. Lembrando que nossas emoções e nossos pensamentos, eles oscilam direto. Essa oscilação dos nossos pensamentos e das nossas emoções são nossas falhas. Tá? O budismo nos policia a partir disso, onde nós predeterminamos travas de excesso para até onde a gente vai. E mesmo assim, um monge budista, um lama, pode se irritar. Existem histórias, por exemplo, de tulcos que quando vieram aqui para o Brasil e pegaram motoristas de táxi, ficaram emputecidos. Por quê? Porque percebe como a pessoa dirige de maneira arriscada. E o cara mandou um filho da puta bem alto. E o legal é que, da mesma maneira que ele exterioriza isso, ele aprende, porque ele percebe que ele ainda é humano. Então ele percebe aquele ponto falho dele, ele olha e fala, porra, olha que legal, tinha uma coisa aqui que eu não percebi. E ele consegue trabalhar cada vez mais esse tipo de sensação e pensamento. Vamos lá, vamos continuar. Sem precisar de ajuda de um médium sério e tudo mais, médiums não sabem tirar certas coisas. De novo, vocês idolatram falsos ídolos, né? Coloca no pedestal pessoas. Vamos entender. Centro espírita não faz milagre, tá bom? Então, quando você vai para o centro espírita e o cara dá um passe magnético, o passe é superficial, ele não é profundo, ele não é cirúrgico, ele não vai agir sobre os seus pontos de energia como um grande mestre acupunturista faria. Ele simplesmente trabalha toda a parte externa do seu corpo de energia e tira só coisinhas simples, miasmas, formas de pensamento que eventualmente ele consiga ter possibilidades de retirada. Mas ele não vai cirurgicamente nos pontos de energia, ele não abre o ponto de energia de uma pessoa, ele realmente não tem a clarividência para poder ver o que está atrás de uma pessoa. Tem muito centro espírita que o cara nem percebe os obsessores, nem percebe. E olha, eu trabalhei 10 anos em centro espírita, eu vi muita coisa e sei do que eu estou falando, tá? Bom, continuando. Eu sei que os obsessores sempre vão existir e você sempre pode estar numa situação que pode ser influenciado, mas isso diminui? Nunca vai diminuir. O inferno sempre vai estar cheio, sempre. E isso tem uma história da Kuan Yin que ensina exatamente isso, né? Kuan Yin, Avalokitesvara, Avalokita, que fala sobre isso. O inferno sempre vai estar repleto de pessoas. Veja,
Nós temos milhões de fatores que influenciam o comportamento de um indivíduo. Não é só a família, mas nós temos uma sociedade, nós temos a marginalidade, nós temos as más companhias, nós temos milhões de fatores, até mesmo a escola às vezes influencia a construção de um caráter de um indivíduo. Tudo aquilo que possa levar o indivíduo ao mau caminho. Cabe muito da pessoa saber driblar isso na sua vida inteira para sair de uma situação e falar, porra, eu deixei todo o meu passado para lá e estou construindo um futuro longe da criminalidade, longe da violência, longe da insanidade do mundo. São milhões de fatores que podem vir a influenciar realmente um indivíduo. Entende? E nunca vai diminuir. Por quê? Porque nós sempre vamos ter pessoas como Lázaro, por exemplo, aquele assassino. A gente sempre vai ter essa violência, sempre vamos ter problemas de entendimento entre as pessoas. Sempre, tá? Tem pessoas que matam por banalidade, sabe? Tem pessoas que testam o limite do outro. E assim vai. A humanidade, infelizmente, está fadada a esse tipo de coisa. Obrigado de verdade, você é sensacional, só não. E com você, eu pude novamente restabelecer a minha fé e sentir vontade e necessidade de melhorar e crescer como indivíduo. A playlist de Transforme-se é sensacional, parabéns. Pois é, e mesmo com poucas visualizações, eu continuo fazendo, porque eu sei que tem pessoas que precisam desse tipo de coisa. E é legal porque a gente aprende junto. O livro ele é lido junto, em tempo real. Eu não leio antes, eu não sei o que vai ser o capítulo. Então é interessante porque a gente traz pontos de vista junto com a escritora e nós refletimos sobre, tá? Agora você abre aqui as questões pessoais suas que eu não vou abrir para as pessoas. Tem um bloco desse tamanho sobre você, tá? Mas você fala que você conheceu o Zen Budismo com 18 anos, tá? O Zen Budismo é interessante, mas eu não sou da linhagem do Zen Budismo. O Zen Budismo ele surgiu no século XIII, enquanto que as escolas tradicionais monásticas surgiram há muito mais tempo atrás, tá? 2.500, 3.000 anos atrás, você já tinha escolas monásticas dentro do budismo, principalmente o budismo tibetano, Mahayana, Theravada, Vajrayana, tá? Então, assim, eu prefiro trabalhar exatamente a linhagem direta do Sakyamuni Buda com a abertura das tradições mais antigas. Eu não me vejo como praticante do Zen Budismo. Não é algo que me apetece, assim. Eu acho que tem umas diferenças um pouco mais chatas, tá? Mas é isso. Olha que legal, você é graduanda pelo Instituto de Biotecnologia da Universidade Federal de Uberlândia, estagiária do Laboratório de Engenharia Genética. Olha que legal. É legal isso aí. Bom, é isso, eu agradeço de coração, a gente já falou aqui 40 minutinhos. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a todos que assistiram o canal até agora, obviamente, de coração. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham realmente o devido aprendizado. Ó, só música, ó. Isso aqui é de música. Ó, isso aqui é de música, tá? Ó, tudo música. Todo aplicativo de música que eu gosto bastante. Deixa eu ver o que mais tem aqui de música. De educação eu tenho 2 plataformas que eu gosto, que eu tenho, tá? Que eu assisto vídeo aula de música. Tá aqui. Tá? Tem os aplicativos que eu gosto bastante. Eu estava trabalhando aqui também. Tá? Então eu gosto bastante, eu acho que todo conhecimento é válido. Então é isso. De novo, quero agradecer a todos. Muito obrigado, obrigado de coração. Vamos lá. Só os recadinhos finais para aqueles que querem passar pelos tratamentos que nós oferecemos. Eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de tratamentos considerados hoje alternativos, mas no Oriente eles são tratamentos normais, né? Aqui sim nós trabalhamos o conceito do alternativo. Nós complementamos a medicina tradicional, complementamos e não substituímos para tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais. E aí depois entramos no critério das análises de casa, as limpezas de casa, e tudo isso é devidamente cobrado,
tá? Tendo em vista que eu sou um profissional das terapias alternativas e deve ser solicitado junto ao e-mail limpezadecasas@gmail.com, limpeza com Z, de casas com S, @gmail.com. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o sistema Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal e você doa R$8, o que nos ajuda muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma, ou mesmo o PayPal, que também encontra-se aqui abaixo o link. É só você pegar, jogar no seu navegador e você será direcionado a uma pagininha onde você pode doar qualquer valor. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.